Então, eu acho que a gente tem sim liberdade, até certo ponto, claro, porque, por exemplo, se a gente. Eita, tia caiu. Se a gente for parar para pensar em sociedades como a muçulmana, por exemplo, lá não existe opção de não ser religioso, né? Agora, observando a nossa sociedade aqui, né, o Ocidente, a gente tem liberdade de escolha até o ponto em que a religião exerce uma coerção sobre a gente e nos coloca o medo. É medo de inferno, é medo de castigo, é medo de atrair coisas negativas, sabe? Enfim, o que você acha? Então, todas as religiões são baseadas no medo, todas. Inclusive o budismo, inclusive o zoroastrismo, e outras que se dizem menos violentas, né? Todas são baseadas no medo. Mas quando você decidiu ser ateia, Monique, não há o sentido de pré-determinismo, como talvez eu tenha deixado transparecer na minha explanação aqui. Quando você deixou de ser ateia, não é sorte, não é destino. Quando você deixou de ser ateia, naquele exato momento que você começou a vasculhar seu interior e se questionar e questionar a realidade à sua volta, esse pensamento é produto de uma história. Se você não tivesse vivido a sua vida com essa história, você seria uma outra Monique, eu seria um outro Sergue, e assim por diante. Existem pessoas que nascem numa favela, numa comunidade, e se destacam, né, em relação ao padrão que aquela comunidade oferece socialmente falando. Isso não significa que essa pessoa seja mais inteligente, seja mais altruísta, seja mais empática, nada disso. Significa que aquela história que ele viveu, em confronto com a sua conformidade cerebral e o seu DNA, a sua herança genética comportamental, fizeram com que ele despertasse para alguma coisa, para um pensamento diferenciado, como É foi aí o que seu. eu acho um pouco problemática a sua teoria, né? Quando você coloca que os fatores genéticos vão influenciar. Eu não sei, eu posso ter entendido errado mesmo a sua teoria, mas quando você coloca que fatores genéticos influenciam nas escolhas de um indivíduo, por exemplo, será que isso não dá margem para aquelas teorias eugenistas que dizem que uma determinada pessoa nasceu assim, então ela vai virar algo daquele jeito depois de grande? Não sei se eu fui clara. Mas é isso. A eugenia, apesar de ser um termo pesado, as pessoas levarem esse termo para o lado negativo das relações sociais, a eugenia é a seleção natural. Darwin já usou esse conceito lá no seu livro sobre a evolução das espécies. A eugenia é natural. As pessoas que se sobressaem em determinado acidente, o seu DNA, as suas células, assimilam aquela experiência e transferem essa experiência para seus genes. Pode ser que essa transferência não seja 100%, mas uma boa parte dessa percepção, dessa experiência que vai modificar o comportamento das pessoas, ela é transmitida geneticamente falando, ela é transmitida por hereditariedade. Num dos meus vídeos eu coloco o nome do autor, eu não me lembro dele agora, que estudou a chamada célula de Deus. É um estudo científico do núcleo de algumas células que contém o biólogo Henrique está aí. Entra aí, biólogo, o link está aí É um fixado. biólogo.
Então, toda essa hereditariedade, tá? Ela não transmite apenas características físicas, né? Características em si materiais, mas também comportamentais e mentais. É com base nisso que eu estou desenvolvendo esse estudo. Como ainda está em desenvolvimento, pode ser que eu encontre vários cientistas aí que a condenem, que contradigam de forma enfática e não tenha como eu refutar. Mas em 20 anos de pesquisa, até esse momento, não encontrei nada que pudesse refutar peremptoriamente essa possibilidade, essa Tá, teoria. você acredita que os seres humanos, eles nascem sem crenças em deuses? Piamente, acredito nisso piamente. Então, por que assim você acha que a crença é um fator hereditário, é um fator genético? Justamente por conta, a eugenia me parece uma teoria que propõe uma intervenção intencional. Não entendi, não deu para ler o restante aqui, Ricardo. A tia Terra vai ler aí. Justamente por conta dessa possibilidade de partes do comportamento, do nosso comportamento atual, ser produto de herança genética. Ao longo dos milênios, a religião fez parte das sociedades de maneira extremamente ferrenha. Ela faz parte, numa linguagem assim diferente, ela está tatuada no comportamento social dos nossos ancestrais. Mas presta atenção, olha só. A crença, ela sendo diferente, a crença em deuses sendo diferente do instinto, que é algo que a gente já nasce, né? Por exemplo, o gatinho já tem o instinto de mamar na mãezinha dele, por aí vai. Ela tem que ser ensinada, ela tem que ser condicionada, entendeu? Mas sendo instintivo, ela não é assimilável, quer dizer, não é ensinável. Como você mesmo comentou, A crença é ensinável, sim, porque a gente nasce sem crença em deuses. A gente sim, aprende a acreditar. sim, a crença sim. Então, qual é o O ser fator humano, genético? Onde está o fator genético nisso? a predisposição à aceitação, a simples predisposição à aceitação. Essa escolha que você faria, que o bebê faria, que a criança faria, não quero aceitar ou não, ela é praticamente anulada pelo próprio comportamento dos pais. Ao longo da vivência, ao longo do desenvolvimento da vida, ao longo dos anos que essa criança vai assimilando, ela vai concretizando essa predisposição de aceitar ou não. E isso pode ser genético. Não necessariamente genético, mas pode ser genético. Então, por que é usado o artifício do medo para manter a gente preso à religiosidade? Mas o artifício do medo é a estratégia de espertalhões. Ela não é um item que necessariamente faça parte da herança genética. Ela é um item aproveitado. Os espertalhões descobriram que o ser humano é medroso em relação à metafísica e por isso criaram seres que para auxiliar nessa capacidade de incentivar o medo nas pessoas. O medo é um utensílio de espertalhões, que também é instintivo, que também é genético. Alguns cientistas aí no meu corre qual disse que nós somos produtos dos nossos covardes ancestrais, porque os heróis, aqueles que enfrentaram as feras, morreram e não deixaram descendentes. Quem fugiu das feras, quem foi covarde, teve descendentes, que provavelmente somos nós. Então, o medo, ele pode ser genético, pode ser um Ele é instinto. genético. Não, o medo é genético, ele é um instinto, Deixa eu né? só dar uma pitaca aqui Fala aí. rapidinho, porque assim, o professor falou muitas coisas que são coerentes, mas tem outras coisas que o conceito pode estar um pouco equivocado. Como, por exemplo, da própria eugenia. Eugenia está relacionado à busca
de produção de coletividades humanas baseadas em leis genéticas. Ou seja, eugenia é um processo humano. É um processo onde seres humanos, politicamente, acham que um fator ou outro deve ser selecionado. Então, eugenia é uma coisa, seleção natural é outra. Está tendo uma confusão aí. De fato, o que o professor fala, né, o que o Sérgio fala, né, sobre a crença ser genética, é genética, isso é fato. É um fenótipo, inclusive a crença é um próprio fenótipo estendido. O que é um fenótipo estendido? É aquilo que é manifestado pelo ser humano. Então, por exemplo, quando você pega um ninho de um determinado passarinho, você sabe que aquele ninho é daquela espécie de passarinho, porque ele é um fenótipo, é a parte externa, estendido. O que é o fenótipo? É o externo. O genótipo é o gene, onde você não vê. O fenótipo é aquilo que é externo. Por exemplo, aquela aulinha básica. Você pode ter o gene do olho azul, mas você não manifesta o olho azul. Então você tem o genótipo para olho azul, mas seu fenótipo é olho castanho. Só que tem um fenótipo estendido, que é um conceito cunhado por Richard Dawkins, que são as estruturas, as marcas que você deixa, que são cunho genético. Então, o ninho de determinado passarinho é uma característica de fenótipo estendido. Criar automóveis é um fenótipo estendido de seres humanos. Seres humanos, se começassem do zero, se você pegasse um planeta, pegasse pessoas do zero, colocasse em um determinado planeta, em um determinado momento, eles vão fazer automóvel novamente. Pode não ser a mesma forma que é a de hoje, mas eles vão inventar alguma caixa que alguém fica dentro e empurrada. Construir uma estação espacial como a ISS é um fenótipo estendido. Seres humanos farão outra vez, mesmo que comecem do zero. Acreditar em deuses é um fenótipo estendido. Seres humanos acreditam em deuses. Interessante. É genético isso. É genético, o professor tem razão nisso. Por que é genético? Porque é natural em todas as tribos, todos os locais, mesmo que não tenham se conhecido, vai haver manifestação. E as crenças, elas sempre estão atreladas a pais, mães, ou seja, sempre determinando metafisicamente que alguém que seja parecido com você, porque é o que nós conseguimos entender, fez aquilo ali. Por que tem aquela árvore em determinado pico do morro? É muito difícil você entender racionalmente de que foi um passarinho que comeu uma frutinha. Isso demorou muito tempo para que a gente pudesse entender, milênios, que foi um passarinho que comeu a fruta e cagou a sementinha lá em cima. Era muito mais fácil você explicar que um grande pai foi lá e colocou lá em cima. Isso está na nossa característica. E é assim que a gente costuma explicar o mundo. E sim, de fato, os que sobreviveram, o nosso cérebro, ele não é um cérebro racional. O nosso cérebro é um cérebro que funciona de uma maneira muito arcaica. A árvore balançou. Tinha um tigre na árvore, você correu, você sobreviveu. Dali para frente, toda árvore que balança é tigre. Porque exatamente. É uma evidência anedótica. Tanto é que, quando você vai fazer os testes para Covid, por exemplo, que o pessoal toma cloroquina, grandes médicos com doutorado, pós-doutorado, afirmavam de pé junto que a cloroquina curava. Por quê? Porque ele não fez o teste duplo cego, porque o raciocínio dele não é um raciocínio científico, porque nós não temos o raciocínio científico. Nós não temos. Nós pensamos, entraram 10 pessoas aqui, 6 estavam com camisa preta no hospital. 6 que estavam com camisa preta sobreviveram, logo, camisa preta salva. Exatamente. E aquilo foi uma evidência anedótica. Porque para você entender isso racionalmente, você vai ter que fazer um monte de cálculo estatístico, com teste duplo cego, colocando pessoas que vão receber ou que não vão receber. Esse pensamento científico, ele não é um pensamento natural. Ele é um fenótipo estendido também, mas cedo ou mais tarde os seres humanos vão chegar de novo ao pensamento científico, mas ele não é a forma que nós pensamos naturalmente. Muitos ateus gostam de falar até que, olha, eu sou mais inteligente que você porque eu penso cientificamente. Pensa porra nenhuma. No seu relacionamento você não pensa assim, quando você tá bêbado você não pensa assim, você pensa da maneira geral, do tipo, vou fazer isso aqui, vai dar merda ali, ó. Isso aqui dá azar. É assim. Vou dar um exemplo hoje. Olha que coisa interessante. Hoje eu dei uma de divo.
Eu hoje fui, até maquiagem fiz. Eu fui lá fazer filmagem para minha campanha. 40,90, foi muito legal, foi maravilhoso. Faz a filmagem, chroma key, tem estúdio, muito legal, coisa única. Vim embora, passei na casa dos meus sogros e tal, aquela empolgação 40,90, esse número, minha sogra é muito mística. Quando eu chego no posto de gasolina para abastecer o gás, qual foi o valor que deu na bomba? 40,90. Olha só, olha que loucura. Foi Deu Deus. R$40,96. Eu perguntei ao frentista, qual foi o preço? Quanto deu aí? O frentista gritou lá de longe. Deu R$40,90. Aí eu, quê? Que porra é essa? Isso é coisa de Deus. R$40,90. Eu fui lá ver, R$40,96. Mas ele falou de uma espontaneidade. Aí eu, liga pra minha sogra. Chupa teu. Sogra, sabe o que o frentista falou? Explica essa questão. Ninguém fala. Aí, R$40,90, pronto, aquilo foi uma festa. Tá vendo? É uma previsão. Uma previsão. Ele Aí vai ganhar. as pessoas pensam assim, cara. É nosso natural. É óbvio que a gente sabe que isso foi uma coincidência. Vai que é tua, biólogo. Pois 40 é, boca do aí povo. se tu ganha, aí vai. Nossa! E aí, se não ganha, e aí é a teoria do dragão de 7 cabeças. E se não ganha? E se não ganha é porque o 40,90, na verdade, era para você ter jogado na loteria. Era uma outra coisa. Ou seja, você sempre reformula. É o nosso cérebro. Ou eles estariam falando, não, essa é a previsão que não ia dar certo esse número, você deveria ter mudado. Eles sempre arrumam uma desculpa, né? É verdade. Ah, se Fala aí, fosse Tito, doido pra falar 40,96, hein? Pois Ele tinha é. mentido. Então, quando você mencionou, biólogo, quando você mencionou que parte disso vem dos pais, você mencionou alguma coisa nesse sentido? Então, vamos lá. Isso Eu subi é isso justamente. que eu me referi quando eu falei sobre a história atual. A historicidade atual do indivíduo colabora na construção da sua personalidade atual. Sim. A gente pode definir o ser humano como um software e um hardware. Nós somos um hardware preparados para serem muito filha da putas ou aqueles que dá para viver. Vai depender do software que você vai receber. Porque não vem me dizer que estou passando fome na favela. Sim. Passando fome, que você também não vai pegar e vai entrar numa quebrada. Olha, eu pego pelas próprias mulheres. E homens têm vergonha de falar isso. Mas as mulheres, menos. Meu irmão, para você botar comida na mesa para uma criança que está chorando, que está passando fome, você se prostitui. Você até se prostitui. Sim. Aí você fala isso para mulheres, as mulheres entendem melhor. O homem, não, que você... Aí você fala pro cara assim, tá, machão, você não se prostituiria. Então me fala o seguinte, você pegaria numa arma se o teu filho tivesse chorando? Aí o cara, não, eu pegaria numa arma. É a mesma porra. É a mesma coisa. Você tá lá... Eu acho muito fácil a galera falar, a comidinha tá na mesa, tá tudo ok, você foi criado naquela abonança, mas vai passar fome para ver, se tu não rouba. Passa fome. Você vê se não rouba. Olha o 40,90 aí. Aí faz mais sentido, hein? No jogo do bicho faz mais sentido. Você é biólogo, 40,90, jogo do bicho. Tá aí. Pois é. Tem razão. Eu quero ver a galera, lá, passando fome. Você passa fome, você faz qualquer coisa. E outra coisa, se o seu filho estiver passando fome, você se prostitui. Nós tivemos você vai se virar para poder dar comida. Nós tivemos um exemplo disso recentemente, quando aquelas cenas das pessoas atacando, né, um caminhão de ossos, né, apareceu aí. Provavelmente 70% daquelas pessoas que foram ali tinham dito antes, eu nunca comeria ossos. Naquele momento, a decisão, a escolha foi ir em busca de ossos. Mas foi a história dessas pessoas que a fizeram, que a incentivaram, que a impeliram a tomar essa decisão. A decisão foi dela, a escolha foi dela,
mas a história e a hereditariedade colaboraram muito para que ela tomasse essa decisão. O biólogo, eu não devia ter começado esse assunto aqui, porque eu tenho trabalhos para entregar para um cliente amanhã de manhã, e esse assunto me fascina, porque eu tenho uma paixão fenomenal pela como é que é? Pela constituição cerebral, pelo funcionamento do cérebro. E nesses 20 anos de pesquisa, eu tenho procurado neurologistas para colaborar comigo, psiquiatras e antropólogos, para colaborar, para embasar com mais conhecimentos, ou essa minha teoria, ou então me dizer, cara, esquece que isso está errado. Não. Então você procurou as pessoas erradas, procura os biólogos. São eles que vão saber Então, biologia. é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Só que você está tendo. Não confunde com eugenia, que é outra coisa. Sim, A eugenia, olha só, vamos botar aqui. Seleção natural produz lobos. Eugenia produz pugs. Isso é eugenia.